Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a bordo do Navegante Historiador. Nossa expedição de hoje começa com o zumbido tenso de um estaleiro em tempo de guerra. É julho de 1945, na Califórnia. O ar tem cheiro de tinta fresca e metal cortado. Uma certa urgência permeia tudo ao redor. A Grande Guerra na Europa terminou, mas no Pacífico, uma nação inteira se prepara para o que todos acreditam ser o ato final e mais sangrento do conflito mundial: a invasão ao Japão. No centro desse turbilhão está um navio, uma velha embarcação, o USS Indianápolis. Mas esse não é um navio no auge de sua força. É um sobrevivente que traz as cicatrizes de um ataque kamikaze quase fatal, ocorrido em Okinawa, apenas alguns meses antes. Um ataque que deixou 9 homens mortos e uma dúvida plantada na mente da tripulação. Estaria acabando a sorte do Indianápolis, o navio que um dia foi a joia da frota do presidente Roosevelt? Então, uma ordem misteriosa chega. Tudo é acelerado. As licenças de descanso dos oficiais são canceladas. De todo o país, a tripulação de 1.196 homens é chamada de volta. Eles chegam aos portões do estaleiro, jovens com média de idade de 19 anos, deixando para trás noivas, jovens mulheres recém-casadas, planos de dançar a noite toda no Club Lido e a vida vibrante de São Francisco, uma cidade que se tornou para muitos um lar longe de casa. Eles não sabem, mas estão prestes a embarcar na missão mais secreta e importante da guerra. À frente de tudo isso está o capitão Charles Butler McVeigh III, um homem de 46 anos, que é parte de uma linhagem de tradição naval, mas conhecido por sua tripulação como um comandante justo, que gostava de descrever sua embarcação como um navio feliz. No entanto, por trás do seu uniforme impecável, McVeigh está preocupado. Os reparos no navio foram apressados. Os condensadores de água, vitais para o bom funcionamento dos motores, ainda apresentam defeitos. E para piorar, quase um terço da tripulação e oficiais são novatos, mãos verdes, que nunca viram alto mar, muito menos o combate aberto. A ordem que ele recebe, numa reunião apressada feita no quartel-general da Marinha, é curta e enigmática: levar o Indianápolis até o estaleiro de Hunters Point e embarcar uma carga secreta antes de partir para o Pacífico numa corrida contra o tempo. Imagine a cena em Hunters Point. O estaleiro, normalmente bastante movimentado, está vazio agora. O único som é o da água batendo contra o casco do Indianápolis. Fuzileiros navais armados se alinham no cais. Aviões de patrulha circulam no céu. Qualquer que seja essa carga secreta, deve ser um tesouro de valor incalculável. Então, 2 caminhões do exército chegam. E de dentro deles emergem 2 itens. O primeiro, uma enorme caixa de madeira com quase 5 metros de comprimento, que é cuidadosamente içada e presa no hangar do navio. O segundo é um cilindro de metal, pesado, que é soldado ao chão da cabine de um oficial e trancado com um cadeado. A bordo, a tripulação observa espantada. Os boatos correm soltos. Seriam as roupas íntimas da atriz Rita Hayworth? Ouro para pagar os aliados? O fuzileiro Giles McCoy, de 18 anos, está de guarda ao lado da caixa. Sua ordem é dever com munição real. Ele tem uma bala na câmara de sua pistola .45 e ordens para usá-la, se necessário. Ele olha para os rostos de seus companheiros e se pergunta: em quem eu vou atirar? Eu conheço todos esses caras. Mas,
McCoy não é um novato, apesar da pouca idade. Por trás do seu rosto de garoto, ele carrega o olhar de um homem muito mais velho. Ele é um veterano do inferno de Peleliu. Apenas alguns meses antes, ele fazia parte da força de assalto a uma pequena ilha do Pacífico que a inteligência americana acreditava que seria conquistada em 4 dias. A batalha durou mais de 2 meses. Em Peleliu, McCoy viu o horror em sua forma mais pura. Combates brutais, corpo a corpo, em túneis e cavernas contra japoneses entrincheirados e fanáticos. Ele viu os corpos de seus companheiros se acumularem sob o sol escaldante, e ele mesmo sobreviveu à malária e a cargas suicidas de baioneta. Para ele, o convés de um navio de guerra, por mais perigoso que fosse, parecia um refúgio tranquilo. O que McCoy e o resto da tripulação não sabem é que dentro daquela caixa de madeira estão os componentes da primeira bomba atômica, apelidada de Little Boy. E no cilindro de metal está o urânio-235 enriquecido, metade de todo o estoque existente nos Estados Unidos na época, avaliado em 300 milhões de dólares. Em menos de um mês, essa carga mudaria o curso da história humana sobre a cidade de Hiroshima. O capitão McVeigh também não sabe. Mas ao ver os 2 oficiais do exército nervosos que acompanham a carga, ele arrisca um palpite. Eu não achei que fôssemos usar guerra biológica nessa disputa. Ele é recebido com silêncio. Poucas horas depois, a missão começa. O USS Indianapolis passa sob a majestosa ponte Golden Gate. Para cada marinheiro, é um momento solene. Eles fazem apostas sobre quando verão a ponte novamente. Em 48, grita um. Em 47, diz outro. Nenhum deles poderia imaginar a verdade. Com ordens para manter velocidade máxima e silêncio de rádio, McVeigh transforma a viagem numa corrida frenética. O navio, pesado como um prédio de 10 andares, corta o Pacífico a quase 30 nós de velocidade, o equivalente a pouco mais de 55 km por hora. Em 74 horas e meia, eles cruzam mais de 2.400 milhas e chegam a Pearl Harbor, estabelecendo um recorde de velocidade. Mas não há tempo para comemorar. 5 horas depois, após reabastecer, eles já estão de volta ao mar, rumo ao seu destino final, a ilha de Tinian. Esse não era mais um paraíso tropical. Tinian havia sido transformada na maior base aérea do mundo, a ponta de lança para o ataque final ao Japão. Após a invasão americana, a ilha recebeu o que os marinheiros chamavam de um corte de cabelo Spruance, um bombardeio naval tão intenso que a deixou como se fosse uma paisagem lunar de coral esmagado. Devido ao formato da ilha de Manhattan, os fuzileiros haviam nomeado as estradas improvisadas em Tinian como os nomes das ruas deles. Broadway, 8ª Avenida. Era dali que as superfortalezas aéreas, os bombardeiros B-29, partiam dia e noite para transformar as cidades do Japão em cinzas. É neste palco do apocalipse que a carga do Indianapolis é desembarcada em sigilo total. Em 26 de julho, eles chegam. A missão foi um sucesso impecável. A carga é desembarcada em segurança. E a tripulação solta um suspiro coletivo de alívio. Seu dever, perigoso e secreto, está cumprido. Agora, eles podem retornar à sua rotina como um navio de guerra comum, preparando-se para a invasão ao Japão. É aqui que os fios do destino começam a se emaranhar. A teia de proteção que cercava esse navio de guerra, o USS Indianapolis, começa a se desfazer, peça por peça.
O primeiro dominó a cair. O capitão McVeigh recebe novas ordens. Seguir para a Ilha de Leyte, nas Filipinas, para treinamento. É uma rota considerada segura, uma estrada de águas paradas da guerra. Ao chegar em Guam, ele solicita um navio de escolta, um contra-torpedeiro para caçar submarinos, já que esse era o procedimento padrão. Mas o pedido é negado. Todos os contra-torpedeiros disponíveis estão ocupados em outras missões, segundo as autoridades americanas. O Indianapolis terá que viajar sozinho. O segundo dominó. Uma falha de comunicação crítica acontece. Uma mensagem informando a data de chegada do Indianapolis em Leyte é recebida incorretamente por um comando e simplesmente se perde no sistema. O efeito é simples e catastrófico. Os dois almirantes para quem McVeigh deveria se reportar não sabem exatamente quando esperá-lo. Para o resto da Marinha, o Indianapolis está prestes a se tornar um fantasma. O terceiro e mais fatal dominó. McVeigh é deixado no escuro. 3 dias antes, um outro navio americano, o USS Underhill, havia sido afundado por um submarino japonês perto da mesma rota que o Indianapolis está prestes a pegar. A inteligência americana, através de um programa secreto chamado Ultra, sabe que um grupo de submarinos japoneses de elite, o grupo Tamon, está operando ativamente na área. Mas essa informação é tão secreta que não é compartilhada com capitães de navios individuais, para não arriscar que o inimigo descubra que seus códigos foram quebrados. McVeigh recebe um relatório de inteligência que diz que a rota está praticamente livre, ou seja, ele está navegando cego e indo direto para uma emboscada. A 600 milhas de distância, 60 pés abaixo da superfície, um homem reza num santuário shintoísta improvisado. Ele é o tenente-comandante Moshitsura Hashimoto, capitão do submarino japonês I-58. Em 4 anos no mar, ele ainda não afundou um único navio inimigo. A guerra está quase no fim e ele teme a vergonha de voltar para casa de mãos vazias. Seu submarino é uma das armas mais avançadas da frota japonesa, equipado com torpedos superiores e até mesmo com 6 Kaitens, torpedos suicidas tripulados por soldados japoneses dispostos a morrer incinerados por seu país. Na noite de 28 de julho, posicionado no cruzamento exato da rota que o Indianapolis deve seguir, Hashimoto perscruta o horizonte através de seu periscópio e não vê nada. Mas ele é paciente. Ele sabe que, se esperar o suficiente, um alvo aparecerá. A bordo do Indianapolis, a vida segue seu ritmo. A tripulação relaxa após uma semana de tensão. Eles ouvem discos, jogam boxe no convés e escrevem cartas para casa. Ao anoitecer de 29 de julho, após um pôr do sol brilhante, o navio passa sobre o lugar mais profundo da Terra, o Challenger Deep. O céu se cobre de nuvens, escondendo a lua. A visibilidade é péssima. Seguindo os procedimentos e confiando no relatório que dizia que a rota era segura, o capitão McVeigh dá a ordem para cessar a manobra de zigue-zague defensivo. Por volta das 11 da noite, após verificar a ponte, McVeigh se retira para sua cabine. Abaixo dele, no calor sufocante dos compartimentos e espalhados pelo convés em busca de uma brisa, 300 de seus homens tentam dormir. O único som é o constante barulho do casco cortando o mar escuro. O navio está sozinho. Ninguém sabe exatamente onde ele está. Ninguém o espera em um dia específico. E nas profundezas, um caçador ansioso observa e espera. O palco para a maior tragédia naval da história dos Estados Unidos está montado.
A bordo do Indianápolis, a meia-noite chega como um suspiro quente e úmido. No convés, centenas de jovens dormem sob as estrelas, buscando alívio do calor infernal dos compartimentos. Na biblioteca, o padre Conway repreende gentilmente um marinheiro. Sua mãe me escreveu, rapaz. Você vai escrever de volta para ela agora mesmo. No Brig, que é a prisão a bordo do navio, o fuzileiro Giles McCoy sente pena dos 2 cozinheiros presos por embriaguez. Ele olha para o relógio. Ainda faltam 4 horas de um turno tedioso pela frente. A 12 milhas de distância, 60 pés abaixo da superfície, o comandante Moshitsura Hashimoto, do submarino japonês I-58, não sente tédio. Ele sente a adrenalina da caçada. Ele vê uma silhueta escura no periscópio, um alvo grande e solitário. A bordo de seu submarino, a tensão escorre no suor dos tripulantes. Os pilotos de seus 6 Kaitens, os torpedos suicidas tripulados, imploram pela chance de morrer com honra. Mas Hashimoto recusa. O alvo é grande demais, está próximo demais. Seria um desperdício desnecessário de suas vidas. Ele confia nos torpedos convencionais. 6 desses, cada um carregando mais de meia tonelada de explosivos, são carregados. 4 minutos após a meia-noite do dia 30 de julho de 1945, Hashimoto dá a ordem. Fogo! Menos de 1 minuto depois, o inferno chega ao Indianápolis. O primeiro torpedo arranca 65 pés da proa do navio. O segundo atinge o meio, detonando tanques de combustível e paióis de munição. O navio é rasgado por dentro por uma série de detonações. Um sobrevivente descreveria o som como fogos de artifício dentro de um caixão de aço. A tragédia é amplificada por uma decisão tomada por conforto. Para aliviar o calor sufocante, o navio navegava em condição yoke modified, o que significa que muitas escotilhas estanques estavam abertas. Agora, essas aberturas se tornaram feridas mortais. Movido pela inércia e com uma de suas hélices ainda girando, o navio continua furando o mar a 17 nós, agindo como uma pá gigantesca, engolindo toneladas de água a cada segundo. A energia elétrica acaba, o caos é absoluto, e em meio ao colapso, a mente humana reage de formas que desafiam a lógica. Um marinheiro em choque calmamente prepara um sanduíche. Outro corta as unhas do pé, mas para a maioria, este é um despertar brutal para o fogo e a escuridão. O oficial de artilharia Stanley Lipsky, com o corpo terrivelmente queimado, as mãos cozidas até os tendões, de alguma forma encontra forças para se levantar e tentar cumprir seu dever. O Dr. Lewis Haynes, o médico do navio, é jogado da cama e sente suas mãos sibilarem no chão em brasa. Ele ouve os gritos de seu amigo, o dentista, sendo queimado vivo no quarto ao lado. Ele escapa por uma vigia, se espremendo para fora do navio que se torna um túmulo, e ao chegar ao convés, se depara com uma cena apocalíptica. Enquanto o navio afunda, uma outra batalha desesperada acontece nas salas de rádio. Na sala principal, os cabos foram rompidos. Os pedidos de socorro são digitados em uma chave morta.
Mas em outra sala, o eletricista-chefe L.T. Woods improvisa. Ele encontra um interruptor num transmissor e começa a clicar freneticamente, enviando um sinal de SOS em código Morse manual. O sinal é fraco, mas ele sai. O capitão McVeigh, na ponte, luta para entender. Ele hesita. Abandonar o navio é a decisão final de um capitão. Mas seu oficial executivo, um homem chamado Red Flynn, chega com a notícia definitiva. Estamos afundando rápido. Sugiro que abandonemos o navio. A ordem é dada aos gritos. No brigue, Gillis McCoy liberta os prisioneiros e luta para tirar os feridos. Uma escotilha precisa ser fechada. Ele sobe no último segundo, ouvindo o clangor metálico da porta se fechando. E os gritos dos homens que foram deixados para trás. Ao chegar ao convés inclinado, ele vê a cena de horror. Caminha pela lateral do navio, senta-se e escorrega pelo casco. Ele é puxado para baixo pela sucção, desmaia e é salvo por uma milagrosa bolha de ar que o cospe de volta à superfície. A física do naufrágio sela o destino dos sobreviventes. Do lado de bom bordo, o lado alto, os homens pulam no mar vazio. Do lado de este bordo, o lado baixo da embarcação. É onde o equipamento de resgate se acumula. E em terra firme, em 3 postos de rádio diferentes, o SOS do Indianápolis é recebido. E em cada um deles, uma decisão fatal é tomada. Um oficial descarta a mensagem, por acreditar que se trata de uma farsa japonesa. Outro, acordado em sua cama, lê o pedido de socorro e diz, sem resposta por enquanto. Um terceiro simplesmente ignora a mensagem. Os homens do Indianápolis foram ouvidos, mas ninguém viria. Eles estavam sozinhos. Quase 900 homens conseguem sair do navio. Eles observam hipnotizados a cena final. O USS Indianápolis se ergue. A popa, com centenas de homens ainda sobre ela, aponta para o céu. Ele treme. E então, em menos de 15 segundos, desaparece sob as ondas. O único som que resta é o silvo da espuma e os gritos de quase 900 homens, flutuando no meio do Oceano Pacífico. Em menos de 5 minutos, a 5,5 quilômetros de profundidade, o casco do navio se choca contra o fundo do oceano. Levou apenas 12 minutos para que o USS Indianápolis, o orgulho da frota, simplesmente sumisse. E para que sua tripulação, agora à deriva, começasse a mais longa e terrível provação de suas vidas. O amanhecer do dia 30 de julho não traz alívio. Traz apenas a revelação. O nascer do sol ilumina uma cena de horror absoluto. Não há navio. Não há terra firme. Apenas um vasto bolsão de oceano. E no meio dele, centenas de homens espalhados em meio a uma mancha negra e venenosa de óleo diesel. O mar não é azul, é o inferno líquido e negro. Desorientados, feridos, vomitando a mistura de óleo e água salgada, os sobreviventes, por puro instinto, começam a se agrupar. Com o tempo, 3 comunidades improvisadas de náufragos tomam forma, lideradas por oficiais que tentam impor ordem ao caos. O Dr. Haynes, o Capitão Park, líder dos fuzileiros navais, e o Padre Conway estão com o maior grupo de nadadores. O jovem oficial Harlan Twibble está junto aos que tiveram a sorte de encontrar botes. E o capitão do Indianápolis, McVeigh, assume o comando de um pequeno grupo em balsas improvisadas.
Apesar do horror, um sentimento domina a todos naquelas primeiras horas: a esperança. Uma certeza quase delirante. O resgate chegará hoje, eles dizem uns aos outros. Quando o Indianápolis não chegar em Leyte amanhã, eles virão nos procurar. É só uma questão de aguentar. Eles se apegam a essa crença, como se agarram a seus coletes salva-vidas. Mas o Oceano Pacífico tem seus próprios planos. Ele começa a apresentar seus verdadeiros algozes. O primeiro é o Sol. Um sol equatorial implacável, que transforma o mar num espelho ofuscante. O Dr. Haynes ordena que os homens rasguem pedaços de suas roupas e façam vendas. E logo, eles se assemelham a homens esperando um pelotão de fuzilamento. Então vem o adversário mais cruel: a sede. Uma sede que transforma a boca em lixa, que racha os lábios, que incha a língua. Eles estão cercados por água, uma tortura psicológica infinita. E um a um, os homens começam a ceder à loucura de beber o mar, acelerando a própria morte. Por volta das 10 da manhã do primeiro dia, algo inesperado acontece. O grupo principal de nadadores, impulsionado por uma corrente, sai da mancha de óleo. De repente, o mundo muda. O mar abaixo deles se ilumina como um enorme quarto verde. A água é cristalina. Eles estão, nas palavras de um sobrevivente, flutuando no espaço, suspensos entre a terra e o céu. Mas essa beleza só revela uma nova e terrível verdade. Eles não estão sozinhos. Quando a noite finalmente chega, ela não traz alívio. O sol escaldante dá lugar a um frio cortante que os faz tremer incontrolavelmente. A temperatura corporal começa a cair. A hipotermia se instala. A fala se torna difícil. A apatia toma conta. E o terror da escuridão, onde não se pode ver o companheiro ao lado, é total. A esperança de resgate rápido, já ferida, começa a morrer. É no amanhecer do segundo dia que eles chegam. Primeiro como sombras distantes, depois mais perto. Barbatanas cinzentas cortando a água. Centenas delas. Tubarões-tigre, maco, gralha branca oceânico. Eles provavelmente já seguiam um navio há dias, atraídos pelas correntes elétricas do casco de aço. Agora, o sangue e as vibrações dos homens na água são um banquete irresistível. Eles não atacam imediatamente. Eles circulam, observam, usam a tática clássica do predador: colidir e morder. Primeiro, um esbarrão forte para atordoar a presa. Depois, o ataque fatal. As primeiras vítimas são os mortos. Depois, os solitários. Mas logo a audácia dos predadores aumenta. No grupo de Haynes, um homem acorda e cutuca seu amigo ao lado. O corpo do amigo vira na água. Ele foi comido pela metade. O pânico se instala. Os homens gritam, se debatem. Eles formam círculos de defesa com os feridos no centro, enquanto os homens das bordas chutam e socam a água, em uma tentativa fútil de afugentar os predadores. Mas não há para onde fugir. Um homem é agarrado pela cintura e é empurrado pela superfície, gritando, como uma boia sendo arrastada. Outros são puxados para baixo em silêncio, deixando para trás apenas seus coletes vazios. O terror ganha um rosto. O marinheiro Jack Cassidy
perseguido por um tubarão-tigre particularmente insistente, dá a ele um nome: Oscar. Em um ato de fúria e desespero, ele o esfaqueia no focinho, mas a criatura, Oscar, apenas se afasta, irritada. Na balsa quebrada de Giles McCoy, um tubarão enfia a cabeça pelo chão esburacado. McCoy vê seus olhos, negros como ameixas, segundo ele, e seus dentes brancos como a neve. Ele chuta o olho do animal, que recua, apenas para outro tomar seu lugar. No final do segundo dia, a esperança se foi. A realidade brutal se instalou. O resgate não veio. O sol os torturava de dia, o frio os congelava à noite. A sede os enlouquecia por dentro e os tubarões os caçavam por fora. A pergunta que cada homem se fazia não era mais quando seremos resgatados, mas uma muito mais sombria e fundamental: eu vou viver ou vou desistir? E para muitos, a resposta estava clara. Terceiro dia. O sol nasce novamente sobre um mar que se tornou um cemitério. O resgate não veio. A esperança, que antes era uma certeza, agora é uma memória distante. O sol se ergue como um martelo pesado no céu. 55 horas à deriva. A tortura do sol e dos tubarões já havia quebrado o corpo dos homens. Agora, a sede viria para quebrar suas mentes. A resistência finalmente cede. Homens que por dias lutaram contra a tentação, agora se entregam ao mar. Eles bebem, furtivamente a princípio, como que envergonhados, depois abertamente, com um prazer desesperado, mergulhando o rosto na água fria e salgada. O Dr. Haynes assiste horrorizado. Ele sabe o que está acontecendo. É uma reação química em cadeia, uma autodestruição celular, a hipernatremia. O corpo, inundado de sal, sacrifica a água de suas próprias células numa tentativa fútil de diluir o veneno. Os rins falham, o cérebro começa a curto-circuitar e a loucura floresce. As alucinações chegam como uma praga. Para homens famintos e desidratados, o oceano se transforma num banquete. Ilhas com coqueiros cheios de leite gelado brotam no horizonte. Hotéis flutuantes aparecem. E os homens fazem fila para dormir por 15 minutos em um quarto imaginário. Outros veem o próprio Indianápolis intacto, flutuando logo abaixo da superfície, com bebedouros jorrando água fresca. Eles gritam de alegria. Eu encontrei! Tem água a bordo! Ela não afundou! E então mergulham para nunca mais voltar. O Dr. Haynes, ele mesmo vacilando à beira do delírio, tenta intervir. Ele nada de um grupo para o outro, gritando, socando, implorando para que parem de beber. Mas esses homens o olham com olhos vazios, sorriem um sorriso enigmático e voltam a beber o mar. E então, à medida que a noite cai, a loucura se transforma em paranoia e a paranoia em violência. Um grito corta a noite. Tem um japonês aqui! Ele está tentando me matar! A ordem frágil que mantinha os grupos unidos se despedaça. Homens se soltam das amarras, acreditando que seus companheiros são inimigos infiltrados. Lutas explodem na escuridão. Marinheiros com facas, que guardavam para se defender dos tubarões, agora as usam contra seus próprios irmãos de navio. Outros, em fúria, simplesmente tentam afogar o homem mais próximo. Em um único surto de violência que dura não mais de 10 minutos, cerca de 50 homens são mortos. O Dr. Haynes, tentando apartar uma briga,
é ele mesmo atacado e arrastado para baixo, escapando por um triz. É um genocídio, não causado pelos tubarões, mas pelos demônios da mente humana, libertados pela sede. Enquanto a maioria sucumbe, alguns lutam para manter a sanidade. No seu pequeno grupo de balsas, o capitão McVeigh impõe uma disciplina de ferro. Ele corta as rações já miseráveis pela metade, estendendo a sobrevivência. Ele fala com os homens sobre suas esposas, suas casas, tentando mantê-los ancorados na realidade. Ele sabe que se a disciplina se quebrar, todos estarão perdidos. Na balsa quebrada de Giles McCoy, a loucura também bate à porta. Um de seus companheiros o acusa de esconder água e puxa uma faca. "É a isso que chegamos!" McCoy grita, desarmando o homem e jogando a faca e sua própria pistola no mar. "Quer lutar? Vamos usar as mãos." O confronto quebra o feitiço e a calma, por um momento, retorna. Mas a provação é implacável. Homens que sobreviveram ao naufrágio, aos tubarões e à violência, agora simplesmente desistem. Eles calmamente desamarram seus coletes e afundam. Ou se afastam do grupo e nadam em direção ao horizonte, esperando que um tubarão termine seu sofrimento. É neste inferno que os verdadeiros heróis revelam sua fibra. O padre Conway e o capitão dos fuzileiros, Park, ambos em estado crítico de exaustão, não ficam parados. Eles nadam entre os homens, um oferecendo conforto espiritual, o outro disciplina e encorajamento. Eles dão seus próprios coletes a quem precisa, puxam os que desistem e lutam contra a maré de desespero, mas mesmo a força deles tem um limite. No final do terceiro dia, ambos sucumbem. O capitão Park, o fuzileiro durão, morre em meio a uma alucinação, nadando para longe do grupo. E o padre Conway, após dias abençoando e confessando seus homens, finalmente delira, cantando em latim, antes de morrer nos braços do Dr. Haynes. Enquanto Haynes solta o corpo de seu amigo, ele percebe o peso em suas mãos. São as placas de identificação dos mais de 100 homens que ele viu morrer. Elas se tornam pesadas demais. Com um suspiro de derrota, ele também as solta e elas tilintam brevemente enquanto afundam no abismo. Em terra, na Ilha de Leyte, um oficial anota mais uma vez: USS Indianápolis, atrasado. Ninguém parece se importar. Na ilha de Tinian, os especialistas montam a carga que o navio entregou. O mundo se prepara para a bomba atômica. No meio do oceano, os homens do Indianápolis foram esquecidos. E para eles, o mundo já havia acabado, com ou sem bomba. Quarto dia. O sol nasce novamente sobre um mar de cadáveres. Dos quase 900 homens que caíram na água, restam talvez 400. A maioria deles já não luta mais. Eles simplesmente desistem, flutuando num estado de torpor, suspensos entre a consciência e o coma. No grupo do Dr. Haynes, os que ainda estão vivos se tornam fisiologicamente irreconhecíveis. A imersão constante lixiviou os olhos da pele, que agora é coberta por úlceras dolorosas. Seus corpos, com a temperatura perigosamente baixa, já não conseguem mais tremer para se aquecer. Os rins pararam de funcionar. São corpos à espera de nada. A centenas de quilômetros dali, na ilha de Peleliu, um piloto de 24 anos chamado Chuck Gwynn se prepara para uma patrulha de rotina. Seu avião bombardeiro, um PV-1 Ventura, tem um problema com uma antena. Ele pousa, conserta e decola novamente. Um pequeno contratempo, um atraso de 45 minutos. Um atraso que mudaria a história. Alto sobre o oceano, a antena improvisada se solta de novo, enquanto tenta consertá-la em pleno voo. O tenente Gwynn olha para baixo pela janela do chão do avião e ele vê algo.
Uma mancha de óleo longa e fina. Para um piloto de patrulha, isso significa apenas uma coisa: um submarino inimigo vazando, um alvo perfeito. Ele dá a ordem para preparar as bombas. Ele desce para 900 pés, seguindo o rastro de óleo, pronto para o ataque. Mas então ele vê cabeças, dezenas delas, homens na água acenando. Confuso, ele aborta a corrida de bombardeio. Quem são eles? Americanos? Japoneses? Seu briefing de voo não mencionava nenhum navio americano afundado. Ele desce ainda mais. Os homens estão cobertos de óleo, acenando freneticamente. É um campo de destroços humanos. Às 11h25 da manhã do dia 2 de agosto, quase 4 dias completos após o naufrágio, o tenente Gwyn envia a primeira mensagem de rádio. Avistados 30 sobreviventes. O mundo exterior, pela primeira vez, tem um vislumbre da tragédia do Indianápolis. Em terra, a notícia gera uma reação em cadeia de confusão e, finalmente, de ação. Um oficial na base de Peleliu, George Atterbury, sem esperar por ordens superiores, decola com seu próprio avião para ajudar. Nas Filipinas e em Guam, os oficiais começam a cruzar informações freneticamente. O navio que eles marcaram como atrasado e depois desviado, de repente se torna prioridade máxima. Ordens são enviadas. Destroyers mudam de curso. A maior operação de resgate na história da Marinha dos Estados Unidos está finalmente começando. Para os homens na água, o avião de Gwyn é um anjo de metal. Eles gritam, cantam, acenam com o que resta de suas forças. Botes salva-vidas e suprimentos caem do céu. Mas para muitos, é tarde demais. Em sua excitação, alguns se debatem tanto que se afogam. Para outros, a esperança é uma tortura final. Outro avião, o hidroavião Catalina, pilotado pelo tenente Adrian Marks, chega ao local. Ele vê a cena de devastação e os tubarões ainda circulando os grupos. Desobedecendo ordens diretas que proibiam pousos em mar aberto, ele decide arriscar tudo. Marks pousa seu avião em meio a ondas de quase 4 metros. A fuselagem range, rebites estouram e a água começa a entrar, mas o avião se estabiliza. Ele começa a taxiar entre os sobreviventes e sua tripulação inicia o trabalho horrível de puxar os homens para dentro. Eles não são mais homens. São esqueletos cobertos de pele queimada e úlceras. A carne se desfaz nas mãos dos resgatadores. Delirantes, eles chutam e gritam dentro do avião. Quando o interior fica lotado, Marks amarra os sobreviventes às asas, envolvendo-os em paraquedas. Ao todo, ele resgata 56 homens. Enquanto a noite cai, o primeiro navio, o USS Cecil J. Doyle, chega ao local, guiado pelas luzes do avião de Marks. Seu capitão, Graham Claytor, também desviou seu curso sem ordens, após ouvir o chamado de rádio. As equipes de resgate descem em botes, mas enfrentam um último obstáculo: a paranoia. Os sobreviventes, com os rostos negros de óleo e os olhos fundos, acreditam que seus salvadores são japoneses vindo para executá-los. Um oficial de resgate, com a arma em punho, grita uma pergunta para quebrar o delírio. Em que cidade joga o time de beisebol dos Dodgers? Do meio da escuridão, uma voz rouca responde: Brooklyn. A resposta quebra o feitiço. O resgate começa. Eles são içados a bordo, um por um. O Dr. Haynes, nu e delirante, é um dos últimos. Quem é você? Pergunta ao capitão do navio. E com voz rouca, Haynes resume 4 dias de inferno em uma única frase. Isso é tudo o que restou do Indianápolis. Nós estamos na água há 4 dias.
Dos quase 900 homens que caíram na água, apenas 317 foram encontrados com vida. A longa provação havia terminado. Mas para os sobreviventes, especialmente para o capitão McVeigh, um outro tipo de inferno estava começando. Enquanto os primeiros navios de resgate chegavam, a notícia se espalhou por todo o Comando Naval do Pacífico. Sobreviventes do USS Indianápolis sendo recolhidos. A maior tragédia naval na história dos Estados Unidos, mantida em silêncio por 5 dias de falhas burocráticas, vinha à tona. Imediatamente uma ordem foi emitida, um blackout total de notícias. O mundo não podia saber, ainda não. Os sobreviventes foram levados para hospitais em Peleliu e Guam. Seus corpos, um mapa de tortura, desidratação severa, úlceras de água salgada que roíam a carne até o osso, queimaduras, desnutrição. Um marinheiro perdeu mais de 15 quilos em 4 dias. Mas as feridas mais profundas eram invisíveis. Nos chuveiros, a sensação da água doce pela primeira vez em dias fazia homens duros chorarem como crianças. E nos hospitais, eles eram guardados por fuzileiros, proibidos de falar sobre o que aconteceu. Enquanto os homens se recuperavam, a Marinha dos Estados Unidos, em vez de investigar suas próprias falhas, começou a construir um caso. Um bode expiatório era necessário. E o alvo era claro: o capitão Charles Butler McVeigh III. Ele, que havia sobrevivido por um milagre, agora enfrentaria uma batalha que não poderia vencer. Acho que eles vão culpar a mim, ele confidenciou ao jovem fuzileiro Giles McCoy. Apenas alguns dias depois, em 6 de agosto de 1945, a carga que o Indianápolis havia entregue com tanto risco cumpriu seu destino. A bomba atômica Little Boy foi lançada sobre Hiroshima. Na fuselagem da bomba, um de seus montadores havia escrito: "Esta é para os rapazes do Indianápolis." Em 14 de agosto, o Japão se rendeu. A guerra havia acabado. E só então, no meio da euforia da vitória, a Marinha divulgou a notícia da perda do Indianápolis. A tragédia foi rapidamente engolida pelas manchetes da paz, mas para as famílias dos 879 mortos, começava a busca por respostas. Em dezembro de 1945, em Washington, ocorreu um evento sem precedentes na história naval americana. O capitão McVeigh foi levado à corte marcial, acusado de colocar seu navio em perigo por não zigue-zaguear. Dos quase 400 capitães americanos que perderam seus navios em combate na Segunda Guerra, ele foi o único a ser julgado. O julgamento foi um teatro do absurdo. Informações cruciais da inteligência ultra, que provaram que a Marinha sabia da presença de submarinos na rota, foram mantidas em segredo. E na decisão mais surreal de todas, a promotoria americana trouxe o comandante Moshitsura Hashimoto, o capitão do submarino japonês que afundou o Indianápolis, do Japão, para testemunhar contra McVeigh. No tribunal, Hashimoto, para o embaraço da promotoria, afirmou que o zigue-zague não teria feito diferença, que ele teria afundado o Indianápolis de qualquer maneira. Mesmo assim, não importou. Em 19 de dezembro, o capitão McVeigh foi considerado culpado. Sua carreira estava acabada. Para os sobreviventes, a guerra nunca terminou. Eles voltaram para casa, mas trouxeram a tragédia com eles. Eles eram assombrados por pesadelos, pelo som dos gritos e pela culpa de terem sobrevivido. Acima de tudo, carregavam a dor de ver seu capitão, um homem que consideravam um herói, ser publicamente desonrado. O capitão McVeigh viveu o resto da vida com o peso dessa condenação. Ano após ano, ele recebia cartas anônimas e telefonemas. "Feliz Natal", dizia uma carta. "O feriado da nossa família seria muito mais feliz se você não tivesse matado meu filho." Ele guardava cada uma dessas cartas em uma gaveta, como um lembrete perpétuo de sua culpa autoimposta. Mas os homens que ele liderou nunca o abandonaram. Por mais de 50 anos,
Os sobreviventes do Indianápolis lutaram incansavelmente para limpar o nome de seu capitão. Eles escreveram cartas, deram entrevistas e pressionaram o governo, insistindo que a culpa não era de McVeigh, mas de uma cadeia de erros da Marinha. Finalmente, no ano 2000, graças à ajuda de um jovem estudante, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma resolução que, póstumamente, exonerou o capitão McVeigh de toda a responsabilidade pela perda do Indianápolis. Mas para o capitão, a justiça chegou tarde demais. Muitos anos antes, em 6 de novembro de 1968, em um dia frio de outono em sua casa em Connecticut, Charles Butler McVeigh III, com 70 anos, vestiu seu uniforme caqui. Ele saiu para o jardim da frente, segurando em uma das mãos um pequeno marinheiro de brinquedo, feito de metal, que carregava desde a infância. Na outra mão, uma pistola da Marinha. Assombrado por pesadelos de tubarões que o circulavam e pelo peso de uma culpa que não era sua, o capitão, que sobreviveu à maior tragédia naval da história americana, finalmente sucumbiu às feridas que ninguém podia ver. A longa e solitária vigília do capitão McVeigh terminou com um tiro. Tempted, I was tempted, tempted by your smile, I was tempted. E assim, nossa expedição pela trágica jornada do USS Indianápolis chega ao fim. Uma história de sobrevivência, injustiça e alguma redenção. Se essa viagem imersiva pela história te emocionou, por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho. E se você ainda não faz parte da nossa tripulação, a sua inscrição é muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigado por navegar comigo e até a próxima. Tempted.